requerimento número 56 de 2021, de minha autoria, aprovado em 15 de abril de 2021, para tratar sobre o PL 211 de 2021, que estabelece medidas protetivas à língua portuguesa, idioma oficial da República Federativa do Brasil e patrimônio cultural brasileiro, também de minha autoria. E agora, sem mais delongas, gostaria de passar adiante a palavra, a exposição, por 10 minutos, ao professor Eduardo Vieira. Por favor, professor, fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado, deputada Cristo Nieto. Estendo aí os cumprimentos aos membros da comissão. É um prazer enorme estar aqui na companhia do Sérgio e do Sidney, realmente é uma alegria muito grande. Sensacionais exposições. Bom, como eles são realmente ícones, né, da defesa da nossa belíssima língua, eu não vou, então, discorrer aqui sobre detalhes, vamos dizer assim, gramaticais, né, e de estrutura linguística, porque, enfim, eles já fizeram isso de forma muito melhor do que eu jamais poderia tentar fazer. Então, eu vou focar aqui um pouco nos objetivos, né, da tentativa de imposição do gênero neutro na língua portuguesa, que também vale a pena a gente ver, né, o que motiva essa turma, né? E eu compartilho de todos os adjetivos, né, que o Sidney aplicou a essa turma, sem dúvida alguma, mas vamos entender então um pouquinho, né, o que eles querem com isso, né? Alegadamente, o uso do gênero neutro serviria para atender às demandas, né, da turma que não se define, né, da turma que não se define enquanto biologia, né? Apesar do cara ter lá o cromossoma XY, ele nega aquela herança biológica e ele presume que ele pode fazer parte de uma classificação diferente, né, da classificação de sexo, que é o que determina a nossa vida, né, biologicamente falando. Então, essa turma criou uma estrutura complicadíssima, né, de sei lá quantos gêneros, isso muda a cada dia, deve ter, até cadeira deve ser gênero, e eles pretendem que a gente se submeta a essa distorção, né, de pensamento. Ora, evidentemente, né, que isso tem uma função, né? Então, quando a gente não aceita o uso do gênero neutro, a gente não está desrespeitando, né, as questões de cunho sexual e de percepção pessoal de cada um dessa galera. Não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, a gente está enxergando o que está por trás disso, porque evidentemente, né, não é o rapaz confuso com a sua sexualidade que está brigando por isso. Essa narrativa ela foi criada por pessoas que pensam bastante nos impactos e nas decorrências desse tipo de solicitação, né? Então, eu cito aqui Saul Alinsky, que no seu livro Regras para Radicais, deixou isso bem claro, né? A questão nunca é a questão é sempre a revolução. Então, como nós podemos fazer para trazer mais força para a revolução? E o que pretende a revolução, né? Basicamente, a revolução pretende a destruição, a pulverização do tecido social, para que então se imponha uma solução usualmente totalitária e, evidentemente, controlada pelos elementos geradores dessa narrativa. Então, uma forma bastante eficiente de se fazer isso é justamente você atacar a linguagem. Ora, bolas, a gente pensa através da linguagem. Se eu coloco uma série de restrições e, principalmente, de regras complicadíssimas e de dubiedades nos significados, né, das palavras, eu compliquei muito a minha capacidade de pensar mesmo internamente. E, evidentemente, eu coloquei severos obstáculos, né, na minha capacidade de comunicar esses pensamentos para as outras pessoas. Então, o que acontece, né? Se torna muito mais difícil para uma pessoa qualquer criticar as barbaridades totalitárias que, sem dúvida alguma, sobrevirão, né, a essas barbaridades gramaticais nesse momento, né? Então, a gente começa a ficar emperrado. Quem sugeriu essa linha de pensamento com brilhantismo foi o George Orwell, no seu livro 1984, onde existe a criação da nova língua, que é justamente uma série de regras e amarras que tornam o pensamento quase uma coisa impossível, né, para os pobres coitados dos personagens dessa obra, né? Então, como bem colocou o professor Sérgio e o professor Sidney, a língua é viva, né? Ela é modificada naturalmente. E aí um comentarista aqui do nosso chat no YouTube estava dizendo: mas vocês querem
proteger a língua como imposição de uma lei, isso é um absurdo, isso é um contrassenso, vai justamente contrário a tudo que vocês acreditam. Não, meu caro, evidentemente não, né? A gente está justamente querendo evitar a imposição pontual e artificial, né, de um grupo de ungidos elitistas que, na verdade, quer uma coisa completamente diferente, ou seja, ainda por cima são canalhas, né, porque disfarçam a sua real intenção. Então, a gente está protegendo a língua para que ela flua naturalmente com a lentidão que tais modificações acontecem, como sempre, né? Ou seja, é o que o professor Sérgio Pachá disse, né? Não há decreto que possa modificar a língua e, da mesma forma, não há decreto que possa impedir a modificação da língua. Então, a língua vai seguir o seu curso natural, desde que não hajam imposições artificiais, como é o caso da tentativa de imposição de gênero neutro, que começa, evidentemente, pelas escolas, porque os regressistas que trabalham para a destruição do nosso tecido social e mesmo da nossa civilização, como nós a entendemos, né, eles aplicam a principal força da sua ação nas escolas. Então, é evidente que a gente, na verdade, está defendendo a evolução natural da língua, né? Toda tentativa, de cima para baixo, de impor regras bizarras a uma língua, dão com os burros na água, né? Que é uma expressão bastante portuguesa. A gente já teve um exemplo aqui ótimo, né, na Revolução Francesa, né? Os jacobinos não só cortavam a cabeça das pessoas, né? Eles também impunham modificações linguísticas. Por exemplo, o dia do que ficou conhecido como golpe do 18 de Brumário, né? Ele, na linguagem, na nova língua revolucionária francesa, aconteceu no dia 18 do mês de Brumário do ano 8, né? Na verdade, 9 de novembro de 1799. Eles mudaram tudo, tentaram impor um novo calendário, né? Porque, afinal de contas, um calendário que tinha origem em alguma coisa parecida com a igreja teria que ser modificado, né? Tudo isso morreu, evidentemente, né? Junto com as cabeças que depois rolaram dos próprios revolucionários, né? Então, é evidente que um esforço de preservação da língua é fundamental. Agora, essa turma também fala, né, que a gente deveria ser mais inclusivo, né? Justamente acolhendo, então, o gênero neutro. Então, vou dizer para vocês o seguinte: a preservação da norma culta, né, e o ensino da norma culta para os estudantes é justamente a medida mais inclusiva possível. Por quê? Como você consegue ascender socialmente? Ora, o melhor exemplo que a gente tem, né, é, sem dúvida alguma, Machado de Assis. Machado de Assis não nasceu multimilionário num palácio, né, no Flamengo, né? Definitivamente não. Mas como ele ascendeu? Como ele ascendeu a se tornar um escritor conhecido no mundo inteiro, né? Reconhecido como um gênio. Repara, ele não é louro de olhos azuis, né? E ele é reconhecido no mundo como um gênio. Ele ascendeu dominando a norma culta da língua portuguesa, né? E outro, se você for estudar a história dos ex-escravos americanos, quando eles foram libertos, todos os ex-escravos que conseguiram uma rápida ascensão socioeconômica, eles assim o fizeram por estudar a norma culta, né, do inglês, nesse caso lá nos Estados Unidos, né? Existem vários relatos de próprio punho, porque, afinal de contas, eles se tornaram escritores e professores de sucesso justamente porque eles dominaram a norma culta. Então, isso vai, né, de encontro completo a ideólogos regressistas, né, como, por exemplo, chama-se de professor Marcos Banho, que ele presume na sua obra Norma Oculta que a norma culta deveria ser negada, porque a imposição dessa norma culta com a consequente correção dos erros de português seria uma opressão da elite brasileira contra o aluno. E assim ele, evidentemente, né, estaria condenando aquele grupo de alunos à permanência no seu extrato socioeconômico original, porque como você vai ascender, né, socialmente se você não consegue falar decentemente o português, né? Então, usualmente, quando o regressista defende uma pauta, você pode multiplicar essa defesa por -1, porque, na verdade, ele está querendo justamente o inverso do que ele se propõe. Então, sim, vale a pena a gente preservar a norma culta. Esse projeto de lei, né, 211 de 2021, da deputada Cristiane Nieto, é justamente um esforço de preservação da língua portuguesa e da norma culta, que é um patrimônio cultural da nação brasileira. E justamente os regressistas trabalham sempre para
destruir os símbolos da nossa belíssima nação, né? E um dos símbolos é essa bandeira, né? Que já foi mais bonita, né? Mas ela foi modificada em 1889, mas eu uso essa, né? Mas, enfim, e outro dos símbolos é a nossa maravilhosa língua portuguesa, né? De Camões, de Machado de Assis e de tantos outros gênios da língua. Então, é claro que eu tenho que defender esse projeto de lei. Ele não é opressor, ele não é persecutório, ele não é nada diferente de uma defesa muito branda do óbvio ululante, né? Que é que a língua portuguesa deve evoluir naturalmente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, professor Eduardo Vieira, também uma honra ouvi-lo. É impressionante como precisamos reafirmar, né, mais uma vez, a necessidade de estarmos aqui para defender, salvaguardar o nosso idioma, que infelizmente tem sido tão violado. Enfim, aqueles que são os assassinos da nossa língua estão buscando fazê-lo, né, deturpando o nosso vocabulário. Então, é uma alegria poder contar com o senhor nessa trincheira de defesa do nosso idioma. E a pergunta é do Gustavo Henrique, e ele diz o seguinte: acho que ele trouxe, na verdade, um caso concreto, né? E aí, ao final, ele faz uma pergunta. A pergunta é assim: se minha filha se perde no shopping e vou pedir ajuda para encontrá-la, irei falar: me ajude a encontrar Mexfili? Vou ter que falar mais uma frase para as pessoas entenderem que é uma menina? Pois não daria para saber se é menino ou menina. Se mudar para neutro, como eu vou me referir a ela ou a mulher? Vou ter que falar aquele ser mulher ou aquele objeto voltado à mulher? Ou vão querer banir a mulher também? Eis o caso concreto com a pergunta ao final, feita pelo Gustavo Henrique, e aqui eu abro para quem quiser responder ou fazer contribuições também à pergunta que foi feita pelo Gustavo Henrique. Essa pergunta, né, é um exemplo, né, exatamente do que poderia acontecer quando você deturpa, né, a simbologia dos elementos da linguagem. É exatamente isso, né? Isso é um exemplo pequenininho. Você perde eficiência, você perde clareza, começa a ficar tudo nebuloso. Só que a coisa nunca para por aí, né? Se tem alguma coisa que a gente já deve ter aprendido historicamente pelas tentativas de avanço das pautas de regressão civilizacional, normalmente associadas à esquerda, eles nunca estão satisfeitos. Então, pode ter certeza que a coisa sempre pioraria. O que começa com um gênero neutro no momento vai chegar exatamente no lugar lá onde Orwell postulou, lá naquela simulação dele. Então, é uma porta, né, de destruição, é uma verdadeira tampa de esgoto que a gente estaria jogando para dentro da nossa capacidade de cognição, né? Então, é um exemplo bom, ele está falando corretamente. Mas, Gustavo, qual é a resposta? A resposta é que isso não vai acontecer, meu amigo. Né? Você não vai precisar falar desse jeito, você vai salvar a sua filha dizendo assim: olha, minha filha se perdeu, ela se chama Maria, então procurem ela e vai dar tudo certo. Porque a gente está aqui justamente para impedir que esse tipo de estrovenga prospere. Um abraço. E agora passo as considerações finais ao ilustre professor Eduardo Vieira. Meus agradecimentos à deputada Cristo Nieto pelo convite, foi uma honra danada estar aqui no mesmo local, né, que o professor Cícero, o professor Sérgio e a professora Tânia. Enfim, uma honra enorme. Eu acho que a defesa da nossa língua é uma coisa realmente fundamental, né? Eu estou lendo os comentários aqui, eu estou vendo a turma está começando já a reagir, né? A nossa extraordinariamente pacífica, né, e plácida e tranquila defesa do direito de usar a norma culta nas nossas escolas, né? É simples, um simples esforço de preservação. Evidentemente, isso deve ser feito de forma legislativa, né? Justamente porque o lado de lá trabalha arduamente para fazer essas mesmas imposições no mesmo formato legislativo. Então, é uma proteção, nesse caso, preemptiva e muito adequada. Estamos juntos, né? E a gente vai, sem dúvida alguma, conseguir sucesso
na preservação do nosso capital linguístico. Muito obrigado a todos, um prazer enorme, uma honra danada e sucesso, Cris, no seu trabalho, que é ótimo, viu? Muito obrigado. Agradeço a deferência, professor Eduardo Vieira, agradeço também a sua participação e também a toda a exposição que foi feita.